Olá, amigos do Valete Plus e amigos todos que vivem na nossa comunidade. Eu prometi pra vocês e teremos. Simplesmente vamos sorver todo o conhecimento da cabeça dele, que está vendo agora, Maurício Rigg, numa série chamada Inimigos de Roma. Falo tanto de Roma, falo tanto, tem um assunto que todo mundo gosta, que sim, vamos agora conhecer não apenas a história deles, mas os seus grandes inimigos. Aliás, entender a história de Roma pela lente dos adversários e por que eles tiveram danos inimigos, e como esses inimigos se comportavam, como era enfrentar Roma, quais foram as estratégias adotadas, ou seja, vai ser uma série bem legal que vai ensinar muito, não só sobre o passado, mas sobre o presente. Comigo aqui o Rigg, vocês já conhecem, escreve pra Valete, tá desde o começo na Valete, né, Rigg? Acho que desde a quarta edição, eu acho. Um dos caras mais brilhantes que eu conheço. Descobri que você toca violão clássico, inclusive, né? Mal, pois toco. Olha, Rigg, eu toco mal guitarra, isso eu falo, eu sou guitarrista e me acho. Então, assim, eu não teria tanta humildade se fosse você diante de mim aqui. E já vou começar puxando aqui o papo, Rigg. E aí, a série é sobre inimigos de Roma. E, poxa, Roma, desde a monarquia, durou séculos e mais séculos. Inimigos não faltaram, mas a gente precisa entender a natureza dos inimigos e quem foram os inimigos ao longo de tanto tempo. Primeiro a gente tem que delimitar, vamos falar dos inimigos externos ou dos internos? Podemos falar dos dois, assim, mas eu acho que os dos externos, no primeiro momento, é melhor, né? Uhum. E aí vamos começar assim, a gente vai fazer essa série, a gente vai começar também com os inimigos da monarquia romana, porque tem uma coisa, aliás, que é bom delimitar. O que a gente sabe sobre aquele período da monarquia? Porque a gente tem um vaso de período da monarquia, a república e o império. Boa parte do que a gente chama de monarquia é revestido de uma mitologia, né? Eu sei que existiu e tal, mas onde está o mito e onde está a história concreta ali, né, nisso? Por exemplo, o Rômulo existiu, né? Sim, não. Aí aqueles reis etruscos que foram se misturando. O que é verdade, o que é mito? Como a gente consegue delimitar esse início? Já pra gente começar a contar essa história. Então, Renan, meu caro, primeiramente eu agradeço estar aqui pela oportunidade de estar aqui junto a você, falando de história, falando de civilização, que é um assunto que, claro, como historiador, não só me fascina, mas como me sustenta. Então, é um grande prazer e obrigado pela oportunidade. Agora, as origens de Roma, né? Elas estão envoltas, claro, em narrativas míticas. Mas essas narrativas míticas, elas transmitem e elas incorporam substância histórica mesmo, certo? Há muita historicidade nessas narrativas míticas. E, dada a sua grandeza, Roma, ela se tornou um paradigma de civilização para todos nós e se tornou também um paradigma de poder, né, sobretudo. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, sobre como, afinal de contas, um vilarejo latino, pequenininho, insignificante, né, perdido ali no meio da Península Itálica, como esse vilarejo latino acabou se tornando o maior império da história. Sendo que o seu início foi muito modesto. Quer dizer, você me perguntou da monarquia, né? Assim, tradicionalmente, né, situa-se a fundação de Roma em 753 a.C., certo? Em meados do século VIII a.C. E Roma teria sido fundada por Rômulo, primeiro rei de Roma. É muito louco porque o fim do Império Romano do Oriente foi em 1453 depois de Cristo. Também segundo a tradição. Né? Então, você consegue, sabe, bate um 53 ali, então você bota 753 até 1453. Centro de cultura e de vida urbana e de técnicas e de comércio e de desenvolvimento econômico naquele universo do século VIII a.C., na Península Itálica, era a Etrúria. E, de fato, Roma ela herda muitas das suas características civilizacionais, algumas fundamentais, são etruscas. Uhum. Quer dizer, os romanos eles são herdeiros diretos dos etruscos. Os etruscos, eles têm uma matriz diferente dos romanos. Os romanos seriam, vamos dizer, indo-europeus ali, e os etruscos, eles são
outra coisa, né? Você, como um linguista, já foi Já foi porque eu gosto, né? De fato, tem razão. O latim seria uma língua indo-europeia e o etrusco não. Aliás, não se sabe muito bem qual seria a origem dessa língua. Mas o fato é que os romanos eles incorporaram dos etruscos muitas coisas. Por exemplo, uns exemplos. O uso da toga. Ah, é? Sim. O uso da toga. Quando você pensa num romano, Sim. você já vê o que vira na sua cabeça. Uma toga. Um italianão De toga. com uma toga. O uso da toga vem da Etrúria. Os etruscos usavam uma toga. Combate de gladiadores. É outra característica dos etruscos. Isso fazia parte dos rituais funerários etruscos. Vem dali, certo? Os numerais, parte do alfabeto, uma série de arquitetura, assim, muita coisa eles incorporaram dos etruscos. Isso é tão verdade que você vê, por exemplo, quando a coisa da criação de identidade, né? Quando os romanos eles se libertam da monarquia, se tornam uma república, tradicionalmente no ano 509 a.C., certo? São datas tradicionais, mas é óbvio que não devem ser exatamente essas datas, assim, precisamente. Mas eles se rebelam contra a monarquia etrusca que comandava Roma. O último rei de Roma, Tarquínio o Soberbo, esse nome Tarquínio é um nome etrusco. Sim. Certo? O primeiro grande inimigo de Roma, vamos dizer, Tarquínio o Soberbo. Esse cara ele é deposto pelo Senado romano, pela aristocracia latina, sim, certo? Já presente, certo? É um rei etrusco, cujo filho é supostamente